Atenção, Nilton. Iniciando a gravação. Está gravando? Ah, começou aqui para mim o cronômetro. E aí, tudo bem? Também, aqui também. E aí, joia? Maravilha também. Então vamos a mais um episódio aí de Contatos Insólitos, episódio número 24. E o tema de hoje, cara, é perdemos o interesse pelo espaço. E por que essa pergunta, né, cara? Bom, agora eu vou romantizar um pouco aqui, né? Tanto você quanto eu viemos de uma geração aí que foi muito influenciada pela. Bom, primeiramente pela Guerra Fria, né, mas também de uma forma, por tabela, digamos assim, a corrida espacial, né, cara, ou a exploração espacial. Então eu cresci assim, com essa fascinação, né, cara, pelos ônibus espaciais, né, pela NASA. Cresci dentro desse ambiente e acho que outras pessoas também tiveram esse mesmo tipo de influência, esse mesmo tipo de sonhos. E ficou muito marcado na nossa vida, né, cara? Eu acho que a gente ficou bem uma coisa que mudou muito a nossa vida, assim, a nossa percepção da realidade foi muito influenciada por esse. Tanto é que eu, super criança, assim, imaginava que o nosso futuro realmente seria, né, no espaço, inevitavelmente, né? Estaríamos em algum momento aí no futuro explorando, morando em colônias espaciais, algo desse tipo, né? Porém, o tempo passou, né? A NASA começou a sofrer aí problemas econômicos, né? Com falta de investimentos, ficamos um tempo aí bem quase que uma coisa, uma visão super pessimista assim da exploração espacial em determinado momento. E agora a coisa, agora que eu falo, não é tão recente assim, mas assim no início dos anos 2000 aí começou alguns planos audaciosos aí, principalmente da SpaceX, em entrar nesse mercado e revolucionar como está realmente acontecendo, né? E a coisa mudou um pouco de figura. Mas eu ainda volto a querer explorar esse lado assim mais popular, né? Do ponto de vista popular, a impressão que eu tenho, pelo menos, é de que perdeu-se esse encanto pelo espaço, né? Assim como se perdeu o encanto pelas estrelas, coisas desse tipo. Ou é uma impressão que eu tenho, e na verdade a coisa foi meio que dispersa no meio dessa coisa da internet, né, cara, de muita informação, muito vídeo, muito tipo de vários tipos de conhecimento difuso, né, espalhados pela internet, e a coisa acabou perdendo esse foco, né? É, Então, talvez seja uma coisa assim também, mas de qualquer maneira eu fico com essa impressão de que, em princípio, naquele momento estava todo mundo com foco na mesma coisa, né? é. A TV, né, era uma coisa muito assim, né, um tipo de mídia que facilitava esse tipo de abordagem. Tá todo mundo ligado na mesma coisa, a transmissão é para todos, né, e todo mundo fica na frente da TV para assistir ao mesmo evento. A chegada do Homem à Lua foi assim, né, em 69, né, foi televisionado, etc. E a imprensa em geral sempre cobriu muito bem, sempre deu muito ibope esse tipo de assunto. Aí eu acho que à medida que a coisa foi avançando, as pessoas também perderam interesse porque ficou, digamos assim, né, no popularzão, carne de vaca, né, cara? Toda hora subindo e tal. O É. pessoal acho que acabou se acostumando também, não sei. Mas parece que foi perdendo esse encanto, né, cara? Então eu queria discutir isso com você hoje, se você tem essas mesmas impressões, ou se muito pelo contrário, a coisa nunca parou e agora está até mais desenvolvida, com outros países entrando na jogada também, né? Como nós podemos discutir mais para frente aí sobre as sondas recém-chegadas, né? Tem mais uma para chegar agora na quinta-feira lá em Marte. Então vamos tentar abordar no geralzão aí, cara. O que que você tem a dizer sobre isso? Então, eu acho a tua linha de raciocínio perfeita. Eu acho que todas as hipóteses que você levantou, acho que elas são válidas. Todas, todas. Tem uma coisa só que talvez tenha faltado. Além do. Uma coisa que contribuiu para o nosso imaginário também foram as séries televisivas, que eram muito poucas. Ah, sim. Eu sou um pouco mais velho que você, eu ainda peguei, por exemplo, o National Kid. Você não deve ter pego o National Kid. Que eu fiquei sabendo recentemente que foi pouco popular no Japão, mas aqui foi um boom. Aqui foi um sucesso desgraçado, né? Mas aqui tinha Perdidos no Espaço, até para fazer um pouco da analogia do tema de hoje, que também aqui foi um sucesso. E aquelas séries que todo mundo via, porque o número de canais era limitado e todo mundo via a mesma coisa. Então todo mundo discutia a mesma coisa. Se você tem 5 canais disponíveis, no dia seguinte todo mundo discute as mesmas coisas. Então, toda aquela geração foi formada nisso, né? Eu me lembro, não sei se você lembra, quando a Viking 1 e a Viking 2 ateizaram em Marte, eu estava na escola, para as aulas, tudo, porque a gente vai escutar pelo rádio e depois vinha a TV depois. Eram eventos mundiais. As TVs, as TVs americanas reproduziam para o mundo inteiro, né? Que era parte da estratégia da Guerra Fria também, né? Sim. Não era à toa.
Eu não peguei Apolo 11, o pouso na Lua, eu não me lembro, você também não deve lembrar, você é mais novo que eu, mas alguém um pouco mais velho que eu lembra, parou o mundo para ver aquilo. Né? Exatamente. Eu concordo com você na segunda parte. Puxa, diluiu, virou carne de vaca e, de certa maneira, perdeu esse encanto. Mas, quando você me passou ontem esse tema, eu fiquei pensando e fui fazer uma pequena pesquisa sobre sondas espaciais. Cara, tem um monte, que vem desde a década de 60. E o que acontece? Antes, não existia a ideia das... Quer dizer, existia já, talvez, a ideia das tribos, as tribos que gostam de astronomia. Mas elas estavam... A comunicação era complicada, não tinha internet, então todo mundo via na TV as mesmas coisas, ótimo. Hoje, as tribos estão bem setorizadas. Quem quer acompanha a estação espacial 24 horas por dia. A NASA tem um canal. Então, quem quer, tem. As sondas têm um canal. Dá para acompanhar toda a trajetória das sondas. As tribos estão... tá vapores, tá diluído, tá, né? Disperso. Mas cada tribo consegue encontrar. Diante de tanta oferta, perde-se um pouco. O que eles vão falar? Vai ser 5 minutos antes do novo foguete da SpaceX subindo, para todo mundo, a CNN mostra, os amigos da tribo mandam para todo mundo, olha, daqui a 5 minutos vai ter. A gente vê, 20 minutos depois, corta, vamos para a próxima e vamos embora, tal. Só o pessoal das tribos acompanham, dias antes e dias depois. Mas o mundo mudou nesse sentido, mas algumas discussões não mudaram, talvez a gente possa virar isso, que é por que investir tanto dinheiro numa coisa dessa se as pessoas já estão morrendo de fome? Porque é aquela coisa totalmente que parece que tem um raciocínio lógico por trás, mas quando a gente aprofunda na discussão, a gente vê que as pessoas não estão entendendo o âmago da coisa, né? Sim. Mas não falta, incrível, faltou investimento para a NASA, sim, mas a União Soviética caiu, a Rússia não tinha como sustentar, mas agora está vindo, e as outras potências estão vindo à tona. Que imaginar que os Emirados Árabes Unidos iam ter uma sonda em Marte, que imaginar que a China, que está vindo com tudo, ia continuar, e os Estados Unidos agora está usando o que eles têm de melhor, ou pior, que é o capitalismo, para chegar lá. Né? Então, o interesse continua. E as séries de ficção também continuam. Também. Elas têm que ser cada vez mais inteligentes. Uma coisa que você falou que me pegou no começo foi o seguinte: a gente achava que no futuro que a gente fosse viver, a gente estaria no espaço, que é uma coisa bem interessante. A projeção da ficção ou da realidade para um futuro imediato parecia que ia acontecer logo, porque era tão... E hoje mesmo dá essa impressão. Mas quando a gente começa a analisar, algumas coisas realmente vão demorar. E depois a gente pode até fazer um paralelo entre o processo do contato, que também era uma coisa que parecia muito evidente. Olha, vai rolar enquanto eu estou vivo aqui. Enquanto eu estou vivo aqui. E a realidade está mostrando que não é bem assim, que é uma coisa mais médio prazo, longo prazo, de planejamento, né? Mas eu acho que tem um fator também que a gente não abordou, cara, até o momento, e eu acho que ela tem que necessariamente entrar para essa discussão, que é a questão do utilitarismo, né, cara? Que é uma coisa que as religiões, aqui talvez um exemplo mais clássico que a gente tem aí é justamente os evangélicos, né, os gospels, que perceberam que tratar a religião de uma forma mais utilitarista, ou seja, no seu dia a dia, se você participar dessa religião, você vai ser uma pessoa mais próspera, é agora, é já. Ou seja, você vai mudar agora, né? Não é uma coisa para o futuro nem nada. Então, o que isso me traz de prático no momento que me traga esse senso de utilidade, né? Isso é útil para mim ou não? Eu acho que esse senso ele acaba abordando tudo, não vou dizer todos os setores da sociedade, mas de uma forma bastante forte em outros setores, e também, inclusive, a questão da exploração espacial é atingida por esse tipo de percepção da realidade, de forma que, se não me for útil, se não me for algo que vai mudar a minha vida agora, trazer um benefício para mim imediato, não serve, eu não vou ter interesse nesse tipo de assunto. Ufologia também eu acho que cai nessa vala comum aí, de falta de percepção, inclusive o que você mencionou agora sobre esse argumento que é muito comum das pessoas pensarem assim, poxa, para que explorar o espaço? A gente não está cuidando direito nem da Terra, né? Se a gente está agredindo a natureza de uma forma descomunal e muita gente passando fome também, para que gastar dinheiro com essas coisas? A gente tem que cuidar da questão mais imediata aqui, né? Que é a questão utilitária, né?
Então, eu acho que isso é importante também, porque ele ajuda a dissolver e a perder um pouco essa sensação de coesão que antes a gente tinha. Todo mundo discutia, você ia num bar, você encontrava com os amigos e todo mundo falava a mesma coisa, né? E agora a coisa fica meio dispersa e é capaz, dependendo do momento que você está com um grupo de pessoas que você se encontra, você vai falar de NASA de foguete, coisas desse tipo, o pessoal vai olhar torto para você. O que você está falando? Porque eu não faço a mínima ideia, não tenho nenhum conhecimento sobre esse assunto e nem me interessa ter, né? Então, acho que isso é legal também. Eu acho que você acertou na mosca aí. A questão do utilitário é importante, e utilitária barra imediatista, né? Porque, por exemplo, eu e você e as pessoas que os seus 2 milhões de público que vem esse canal, essas pessoas gostam desse assunto e elas são capazes de fazer relação entre a corrida espacial e o desenvolvimento da tecnologia celular, o desenvolvimento do GPS. Existe relação. Isso só foi possível graças àquele tipo de trabalho. Os pneus dos aviões, como melhorarem para fazer o ônibus espacial descer. Cada detalhe, quem for curioso, encontra em 2 ou 3 cliques todos os avanços tecnológicos utilitários para agora, que a gente usa hoje em dia, que vieram da evolução espacial. Só que demanda aquelas palavras mágicas, demanda estudo, demanda investimento de tempo, demanda procurar. Né? E também as pessoas estão muito rasas, aquilo que a gente já falou. Ela quer o raso, ela quer saber o que eu preciso para viver até amanhã. É bebida, é comida, é alguma coisa que você faça agora. Eu quero o celular pronto. A pessoa quer isso aqui pronto. Ela não sabe o quanto de trabalho que deu, tecnologia, trabalho comum e tal. Não tem ideia. Né? E reclama do preço, que acha que está sempre mais caro, não sabe o valor. A diferença entre preço e valor também as pessoas não têm. Né? Mas é impressionante. Voltando um pouco, o interesse... Outra coisa também que é bem interessante, a tecnologia evoluiu tanto que tem muita coisa que é feita daqui e que recebe muito pouca popularidade e muito pouca projeção. Olha o número de telescópios que tem, olha o que se fez no Chile. Eu tive lá, quando eu fui lá em 96, era uma coisa, só tinha o El Tololo, e tinha um projeto, para o projeto ALMA, para os outros tipos de lugares para formar radiotelescópios. Hoje aquilo ali está abarrotado, e todos eles em contato no mundo inteiro e descobrindo coisas, fora os amadores que vira e mexe descobrem uma estrela aqui, um cometa polar e tal, está todo mundo conectado. É o que você falou, não é conversa mais de bar. Exatamente. Mas, puxa, a não ser os bar dos nerds, que estão conversando e olhando aqui, né? O SET, quando o SET surgiu, lembra? Era uma coisa espetacular, todo mundo conversava. Hoje ele continua de pé, mas ninguém dá mais bola. Eu acho que o que você colocou é importante. Como não é parte do utilitarismo da maioria, perdeu-se um pouco do encanto da coisa e vem aquela coisa do excesso, um gasto excessivo para a relação custo-benefício não é tão boa para quem pensa nesse sentido. Para gente como nós, ao contrário, nunca foi tão grande a relação custo-benefício. E a ufologia também passa por isso, né, cara? Inevitavelmente. Eu acho que muita gente acaba... Bom, primeiro que a ciência não aceita esse tipo de exploração da realidade, né, cara? Não é bem visto. E outra que acho que passa muito por aí também, realmente, de que forma eu vou me beneficiar estudando isso, ou tendo curiosidade para saber a respeito desse tipo de assunto. Então, eu acho que acaba tudo caindo nesse mesmo lugar, cara. Tem outro fator também, especificamente com a ufologia, que eu acho que, às vezes, a gente precisa reconceituar algumas coisas e, às vezes, mudar os termos. A ufologia caiu numa vala que o termo dela ficou tão desgastado e hoje é tão mal empregado, porque gente de dentro mesmo colocou a perder e gente de fora fez uma má propaganda e conseguiu colocá-la para baixo. Porque, vamos na raiz da coisa, trata-se de uma pseudociência, não é ciência porque eu não reconheço, uma pseudociência que trata de investigar coisas das quais ela não tem ideia, ela não tem a coisa, o objeto dela lá para estudar. Esse é um ponto. E, por outro lado, alguns dos seus ícones se atreveram a chegar num outro extremo. Se chegaram a chegar ao seguinte, não, já sabemos de onde são, já sabemos quem são, já sabemos as suas intenções, só estamos esperando eles virem aqui tomarem conta. É claro que isso vai perder muita credibilidade. Uma ciência com C maiúsculo não chega a esse tipo de conclusão, não crava as coisas como esse pessoal crava. Né? E não é só aqui, é no mundo inteiro. É claro que vai perder interesse. Pior ainda, perdeu a corrida contra a ficção científica, que é muito mais legal. As naves são mais bacanas, os diálogos são mais bacanas, as realidades são mais bacanas,
são coisas mais difíceis de se imaginarem, né? E a realidade perdeu a concorrência para a ficção. Exatamente. Como o título de um certo livro aí. Mas, cara, eu acho fascinante essa questão de como a exploração espacial passou por esse vale, digamos assim, de quase falta de investimentos no setor, e depois como que o setor privado entrando, como conseguiu reacender essa esperança no sentido de poder provar que o setor privado poderia contribuir muito, né? Primeiramente, né, bom, a SpaceX, não tem jeito, a gente tem que falar sobre ela, de conseguir entrar nesse jogo de forma a baratear os custos, né, cara? E desburocratizar essa questão toda, tornando um setor muito mais competitivo. Faltava competitividade nesse setor, né? Empresas super gigantes, a cadeia de produção para conseguir fabricar as peças, os equipamentos, tudo isso era um elefante branco, né? Uma coisa muito gigante, que sempre demandava muito tempo e, obviamente, muito dinheiro. Então, assim, com a entrada da SpaceX nessa jogada, eles conseguiram reduzir muito os custos e viabilizar mais viagens, né? E eu acho que isso abriu as portas aí para uma outra forma de você explorar o espaço, que até então era apenas um ambiente exploratório de governos, né, cara? Isso foi fantástico. E chama a atenção de uma geração de crianças e adolescentes que não estavam dando bola para isso e começaram a dar bola pelos três viés. Viés econômico, o viés da novidade e o viés da possibilidade até de trabalho. Olha, você pode explorar isso. Segundo ponto, o utilitarismo, né? Que eu posso ganhar agora? Algumas pessoas conseguem ver, começaram, quem pôde se dedicar um pouquinho, começou a fazer relações em que ela pode trazer de benefício para ela hoje. Terceiro, existe o mercado. Como você falou, tem uma concorrência. Acho que 1 ou 2 semanas atrás, eu acho que eu te mandei um link sobre uma outra empresa, acho que uma empresa europeia, que tinha 4 ou 5 caras que já eram tripulantes do turismo espacial. Eles iam pagar um monte de dinheiro, lembra? Que eram funcionários. E tem fila. Tem fila. E haverá fila, então, para sair para o espaço e voltar. Tem mercado para isso, para milionários. Tudo tenderá a baixar. Isso reacenderá esse interesse, essa coisa, a gente vê e tal. Tem coisa acontecendo. O problema é a concorrência é grande. Exatamente. E toda essa corrida agora, né, que antes por um lado era a Lua, né, agora Marte é a bola da vez, né, cara, e todo mundo falando sobre Marte, as ideias bem malucas do Elon Musk aí, mas o cara ele vai lá e faz, né, então, de estar chegando em Marte aí antes de 2030, então não acho impossível, né, acho um desafio absurdo, mas não acho impossível não, porque o cara tem feito coisas que antes dele fazer, a gente achava impossível, ele vai lá e faz, né? Então, não é difícil acontecer. Aquelas coisas, a gente conversou agora há pouco. Algumas previsões a gente acha que vai ser nossa esperança de vida, às vezes não, mas algumas coisas antecipam muito rápido. O carro voador, eu também achava que eu ia viver isso e não veremos. Mas Marte, a tecnologia hoje está tão grande, quando a gente ia imaginar 3 sondas descendo lá, como está agora, e lembra daquele projeto agora? Eu acho que é da NASA, se não me engano, mas eu posso estar errado, senão eu corrijo no vídeo que vem. De gente candidatando-se a fazer parte dessa expedição que seria colono lá, autorizando a provavelmente não voltar, topando isso sem voltar. Sim. Eu acho que é a NASA, com mais um pessoal aí de outras instituições e outros setores aí. Mas tinha fila, não falta voluntário, não falta. Exatamente, por incrível que pareça, né? Olha, é uma viagem só de ida. Tá afim? Tem e não tem mais vaga. Ser humano é incrível, né, cara? Por esse outro lado, é sensacional. Isso é outra coisa legal, é do mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo. Aquele molequinho que está no meio do Saara, se ele teve acesso algum dia, ele sonha com isso, no Cazaquistão, no meio do deserto de Atacama, aqui existe. É pouco, mas, de novo, a gente já conversou sobre isso. O mistério das estrelas, para quem consegue ver estrela, continua. Esse é outro problema. Como está todo mundo olhando para isso aqui, e em época de pandemia, que contribuiu muito para as pessoas saírem um pouco para fora e olhar o céu e a natureza, contribuiu um pouco para isso também, de perder um pouco desse encanto, né? Mas, é aquela história. Cedo ou tarde, quando a gente vai olhar, vai sentir essa atração de novo, vai fazer as perguntas,
quintessenciais sobre a nossa origem, para onde nós vamos e tal, e a bagagem toda essa coisa de lá viemos, para lá voltaremos de uma maneira ou de outra. Eu acho que tem a questão do estilo de vida também, né? Que é inevitável a gente falar sobre isso. Acho que tudo acaba sendo um reflexo do estilo de vida do momento, né? E a gente está nesse estilo de vida em que, em primeiro lugar, como você bem mencionou, os celulares ou os smartphones são a nossa fonte de atenção, né? Então, como é que você vai olhar para cima, para o céu? Em grandes centros urbanos, né, a quantidade de luzes também atrapalham drasticamente aí a visualização desse céu estrelado. Então, parece que a gente perdeu essa conexão com o espaço, né? É uma coisa que desde os povos antigos sempre se balizaram muito pelas estrelas, né, cara? E, assim, esse contato com a natureza, seja a natureza mais imediata aqui na Terra ou, né, o próprio céu, sempre esteve presente, né? E a vida moderna acabou nos apartando disso, né? É como se estivéssemos vivendo dentro de bolhas, dentro das grandes cidades, né? Que antes do celular já, né, existir, já estava bem intensificado isso, e agora com o smartphone acho que piorou muito, né? Porque estamos o tempo todo, desculpa, conectados com essa telinha, né, cara? Essa telinha minúscula em nossas mãos, e a gente perde essa conexão com o espaço também, né? É uma loucura. Bem colocado isso daí, porque se a maioria das pessoas vive nas grandes cidades, e as grandes cidades têm muita iluminação e muita poluição, a maioria das pessoas não está tendo acesso ao céu estrelado. Bom, então isso já perdeu. Por outro lado, está todo mundo aqui mesmo, porque a vida foi aqui antes da pandemia e agora também. Mas que loucura! Aqui é possível ter imagens de alta definição da realidade. Dá para ter o Hubble aqui, dá para ter a NASA aqui, dá para ter a Estação Espacial aqui. É uma loucura, né? Sim. Eu vejo indiretamente aquilo que era uma experiência direta. Eu perco um pouco, mas eu posso ter detalhes aqui. É insano. E na mesma vibe também seria essa questão de que o celular nos faz com que a atenção seja voltada para o ambiente externo, estamos sempre à mercê desses estímulos externos que nos chamam a atenção, né? E, ao mesmo tempo, os aplicativos de meditação que estão dentro dos smartphones, né? E que objetivam fazer justamente o contrário, que você pare um pouco, para tudo que você está fazendo, preste atenção em você, né? Dá uma relaxada e esqueça seu smartphone no momento, né, cara? Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu acho que existem muito mais coisas brigando pela nossa atenção, na verdade, né, cara? A oferta é muito grande, né, cara? Muito diversificada. E aí a gente perde o foco mesmo. Esse é um ponto que a gente sempre está recorrente, né? A gente sempre chega lá. Nunca tivemos tanta oferta, boa e ruim. E não dá para reclamar. Só entre a boa é muito difícil fazer boas escolhas. Só entre as boas. Imagina aqueles que não conseguem fazer, ainda perdem muito tempo e energia com as ruins, que às vezes as ruins vêm cada vez melhor disfarçadas. Isso que é mais terrível. Também. Por outro lado, olha que loucura. Semana passada, dia 5 de fevereiro, eu me lembro que eu recebi um link deles. Fez 50 anos da Apollo 14. Do Edgar Mitchell, dos últimos homens que caminharam na Lua lá, ele foi o 6º homem. Que foi ele que foi lá, teve o famoso efeito overview, puxa, olha como é que eu enxergo a Terra, essa coisa impressionante. Ele volta e cria o Instituto de Ciências Noéticas, que é aquela coisa. Metade da minha vida eu dediquei à astronáutica e o resto eu vou dedicar para psiconáutica, eu vou entrar para dentro. Que é essa grande sacada, né? O Caibalion, como é fora, como é dentro. Essa exploração interior, que é fantástica e tão insondável e tão vasta quanto, também está crescendo. Não ganha popularidade, mas está crescendo. É gigante. Quem procurar vai encontrar tribos e tribos e tribos e tribos aí. Não é conversa de bar ainda parece conversa de louco. É aquela história. É incrível como alguns conceitos distorcidos perduram. Se você vai psicólogo, você é louco. Sim. Se você medita, você não tem nada para fazer. Exatamente. Então, é impressionante. Claro, cada vez menos pessoas pensam assim, cada vez mais pessoas não estão dando bola para isso. Mas algumas coisas perduram. Eu, como sou otimista, eu acho que a grande massa está vindo, quieta, silenciosa, e está vindo à tona. Mas a disputa pela atenção é grande. Sim. Novo, também é um ponto recorrente.
fazer boas escolhas, escolhas sábias, nunca foi tão difícil e, ao mesmo tempo, nunca foi tão prazeroso. Porque uma bola dentro, uma bola na caçapa, uau! Quanto aprendizado, quanta coisa boa, quanto melhora a vida. Falando em utilitarismo, quanto a vida aqui melhora. E tem um outro aspecto também, cara, voltando a essa questão do atrativo que o céu nos apresenta, né? Essa percepção do céu noturno, né? As estrelas, esse olhar para fora, né, cara, que nos acompanhou desde os primórdios, em um primeiro instante pode parecer uma coisa de escapismo, né? Mas, na verdade, cara, é uma referência que a gente tem a respeito de quanto que a gente pode se questionar ao olhar para fora, né? Essa imensidão que está aí, né? Está posta para todos nós, para quem quiser ver, está aí, não tem como negar, né? E o quanto isso nos diz a respeito de nós mesmos, né? Ou seja, quem sou eu dentro desse cenário gigantesco, né? Qual que é o meu papel dentro desse cenário? O que eu estou fazendo aqui? Remete necessariamente a questões muito filosóficas e questões interiores mesmo, né? Então, é falsa essa premissa de que isso é um escapismo, ou você não quer encarar a realidade, ou você não quer encarar a sua própria realidade interior, né? Eu acho que muito pelo contrário, é você fazer essas perguntas e pensar a respeito de qual que é o seu papel nesse cenário, obrigatoriamente, você vai ter que se reformular, vai ter que olhar para dentro, né, e perceber quem você é, o que você anda fazendo com a sua vida e de que forma você pode estar atuando em consonância com esse universo ao seu redor. Né? Não, perfeito, mas aí chega um ponto. Quem faz isso e não está equilibrado, sofre. Sofre tremendamente, porque vai sentir uma solidão. Imagina uma pessoa que não está bem estruturada, que olha para essa... Não está bem estruturada aqui, está só aqui, e quando tem contato com essa realidade e se permite fazer essas questões, se tem alguma tendência depressiva, vai afundar. Se tem alguma coisa, a tendência é afundar. E até explicaria por que é melhor fugir. Olha só, o escapismo é escapismo não para aquilo, mas daquilo. Aquilo me lembra quão só eu estou. Quão só ou quão pequeno somos. Quão limitado. Exato. E faz lembrar tudo que é parte da vida, que é parte do jogo cósmico, mas que a gente empurra para debaixo do tapete. Nossas limitações, as dores, a morte, a falta de consonância. A grande maioria das pessoas não leva vidas harmônicas. Sim. Não leva. Por N razões, né? Não leva. Sofre. Né? E aí essa questão também de você, ao não encontrar essa ressonância com o espaço, né? Isso está muito além do meu alcance, eu não consigo processar, não tenho massa encefálica para processar isso, eu não sei o que isso significa, né? Então eu vou tomar conta da minha vida, que é a coisa que eu, teoricamente, consigo controlar. Né? E que a gente sabe que na prática muitas vezes nem isso a gente consegue fazer, né? Então, talvez todos esses fatores, esses elementos aí que estamos levantando contribuam para que haja esse tipo de percepção de que o espaço perdeu o encanto. Né? Essa ideia do eu vou dar conta é o auto-engano puro. Que uma coisa que você estava falando me veio uma ideia, o espaço também está bem vinculado com outra conexão forte que a gente perdeu, a natureza. Ele era um pacotão. Né? A gente era capaz de viver olhando para fora, olhando para o espaço, olhando para as nuvens, olhando para o clima e percebendo as estações do ano, o ritmo da natureza, vivendo de acordo com elas. Quanto tempo? Milhares de anos, dezenas de milhares de anos, íamos dormir quando o sol baixava, levantávamos quando o sol... O ciclo circadiano era perfeito em consonância com a natureza. Perdeu-se. A maioria perdeu. A maioria de nós, bilhões, perdemos isso. E nisso perde encanto com a natureza, perde encanto com o espaço. Né? As pessoas da natureza falam da questão do lixo, da poluição do ambiente, perfeito. Quem fala do lixo espacial? Pois é, tem outra questão, né? É outro problema. É pouco falado, ou poucas iniciativas, talvez, para resolver esse tipo de problema estão sendo encaradas no momento. Né? Tem projetos, mas, poxa, custa dinheiro. De novo, qual é o utilitarismo da coisa? São milhares de pedaços que estão aí, mas imagina, daqui a pouco vai ficar complicado desviando do lixo para sair daqui. Exatamente, tem isso aí, né, cara?
Mas uma coisa também que acho que é importante, cara, nessa questão da exploração espacial é a forma como você encara a própria vida. Tendemos a encarar a vida de uma forma negativa ou positiva, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente acabou de falar aqui sobre esse escapismo, tudo, eu acho que faz parte do pacotão do seu olhar negativo, né, perante as coisas. Uma outra possibilidade é você, né, aquela questão da analogia do copo meio cheio, meio vazio, né? O copo está meio cheio, então, assim, existe essa imensidão toda, e se eu estou aqui e sou capaz de observar isso, eu faço parte disso, né? É parte, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga assimilar a grandeza disso tudo, de uma certa maneira eu faço parte disso, né? E eu preciso descobrir qual que é o meu papel diante disso tudo. E isso causa fascínio, isso causa motivação para você continuar a observar, continuar a buscar as respostas, continuar a estudar e continuar a admirar de uma certa forma também esse espaço, né? Quem tem isso e está razoavelmente bem resolvido, é legal, eu acho que é um impulso, como o impulso da evolução, como o impulso de Eros que vem desde o Big Bang, nunca perderá. Mas outros, pelos sistemas de crença, pela aculturação, você não acha que é perfeitamente capaz de ouvir o seguinte discurso? Não devemos ir ao espaço porque a gente só vai exportar o que nós temos de pior. Para fazermos isso, vamos consertar isso aqui minimamente primeiro, essa ideia do fazer uma coisa primeiro e depois fazer outra. A ideia de fazer projetos concomitantes não encaixa, muitas pessoas não veem. Mas vem o aspecto pior. Não vamos porque vai o pior de nós para lá. Tem essa também. E você falou uma coisa agora que também eu acho muito importante, cara, que é essa questão do encadeamento, ou a sequência de coisas que deveriam estar ocorrendo de acordo com a minha perspectiva de certo, errado, de importante ou desimportante, né? Então, você estabelece, né? Não, para mim a lógica diz o quê? Que primeiro a gente tem que comer, depois a gente tem que aprender, né? A casa, a habitação, moradia, e você coloca isso numa escala de lógica que, né, na sua cabeça faz sentido, mas você ignora que tem pessoas com níveis de consciência, condições de vida, abordagens da realidade, crenças, sistema de valores, tudo isso concomitantemente ocorrendo ao mesmo tempo, com as pessoas tendo necessidades muito diferentes das suas e percepções da realidade muito diferentes das suas, que jamais vai bater com aquilo que você considera prioritário. Então, fica dissolvido, né, nessa grande sopa aí, digamos assim, de níveis de priorização, né, para você ou para outras pessoas. Então, na verdade, você tem que achar o seu grupo, a sua tribo, né, e trabalhar dentro de um aspecto onde ali você se sinta menos mal em relação ao que deve ser prioritário ou não. E, de novo, se a visão de mundo é limitada, e a visão de mundo da maioria, a gente já conversou sobre isso em outros programas, a visão de mundo de 70%, 60% das pessoas é egocêntrica, é etnocêntrica. Que importância terá para uma pessoa dessas se o novo módulo marciano que vai pousar lá semana que vem ou essa semana, junto com o Sojourner, junto com a Pathfinder, etc., e as imagens que vai mandar, que importância vai ter isso para essas pessoas? 0 Kelvin. 0 Kelvin. Para nós é o máximo, para nós é olhar para o nosso passado como planeta para o futuro. Mas olha a diferença. De novo, quem está vendo o mundo cosmocentricamente vê outro mundo. De novo, são outras realidades. E o mais louco, que é outro ponto que a gente vive batendo na mesma tecla, todo esse povo, essa maçaroca, vive junto nessa bolinha azul. Vive junto aqui. Exato, cara. Tem que encontrar um jeito de conviver. Exato, a gente tem que encontrar um jeito de conviver e tem que perceber que, assim, a gente não vai conseguir impor a nossa visão de mundo para o restante, né, cara? É uma coisa que é um jogo perdido, é uma batalha já perdida, né? Então, daí a gente percebe o quão que é difícil você convencer todo mundo, ou que todas as pessoas fiquem engajadas de um mesmo projeto, ou do mesmo estilo de vida, sendo que cada um está de um jeito e cada um acha que é a sua visão de mundo que é a mais importante, né? Pega, bem colocado. Como é que a gente vai estabelecer diálogos com gente que vive na miséria? Então, nós temos 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, sei lá, metade vive na miséria. Outro 1/3 vive na pobreza. Outro terço vive na classe média baixa. Os que estão realmente nababescamente vivendo é menos de 0,001%. Economicamente, não significa intelectualmente, espiritualmente, nada disso.
Mas como estabelecer pontos para conversar com essas pessoas? Como mostrar para aquele cara, o beduíno, que pode haver progresso aqui para ele, mais para frente para o filho dele, se a gente continuar explorando lá fora? Por N razões. É muito difícil. Tem que abaixar, não desmerecendo ele, mas tem que abaixar e encontrar esse link para ele. E talvez, me ocorreu agora, essa conversa não tenha que existir. Sim. Talvez ele tenha que proporcionar a ele condições para que ele possa crescer e poder entender isso. Da mesma forma como a própria possibilidade de a gente estar sendo visitado aqui por seres de outros planetas, para tantas pessoas parece motivos de ridicularização, motivos, né, é uma coisa risível, ou no máximo uma coisa de filme de ficção científica que não possui ressonância nenhuma com o estilo de vida que eu levo, etc. Né? Acho que justamente também por isso, né? Falta esse link, falta essa percepção de que, poxa, de que forma isso, né, altera ou tenha, né? A famosa frase, né, que eu acho terrível essa frase, mas todo mundo fala, quase todo mundo fala, que é o que eu ganho com isso. Exatamente. Então, falta muito essa sensibilidade, cara, né, de você perceber o quão grande é isso, né, cara, e como isso tem a ver com a nossa própria espécie, né, cara, que é esse senso de explorar, de ir atrás, senso exploratório, que eu acho que, no geral, como espécie, a gente nunca saiu fora desse tipo de desafio, né, de estar sempre explorando, e as pessoas também não exploram as suas próprias vidas, né? De que forma eu conseguiria explorar minha própria vida, me desenvolver, crescer, né? E sair dessa vala comum, ou dessa média, né? Essa coisa mediana da maioria das pessoas, como é que elas enxergam a realidade, ou como é que elas acreditam que a realidade deveria ser, de acordo com o seu sistema de crenças, de acordo com os seus paradigmas culturais, ou o seu sistema de valores, né? Como é que eu faço para explorar e sair dessa questão de que, esse é o projeto de mundo que eu acredito que é o único que é possível de estabelecer como um mundo real, e eu, ao explorar essa realidade, eu vou refazer isso, eu vou recriar o meu futuro, eu vou recriar esse sistema de valores, de regras, porque, na verdade, isso que nós estamos adotando na verdade, as paredes daquele cativeiro que a gente já falou em outros episódios, que são os sistemas de crenças que nós adquirimos por contágio, né? E aí a gente aceita a descrição da realidade como nos é dada por questão de contágio e não porque a gente foi lá e explorou e verificou. Né? Você colocou um ponto aqui que valeria a pena explorar um pouco. Olha só, que é justamente isso. O verbo explorar. No íntimo de todos nós, está lá isso. A migração sempre aconteceu. Sim. Em busca de sobrevivência no começo, esfriou, eu preciso de um lugar mais quente, acabou a comida, eu preciso buscar comida. Durante dezenas de milhares de anos, fomos caçadores-coletores. Essa exploração, parece que chega um certo ponto em que há uma acomodação. Né? Para a grande maioria, há uma acomodação. Quantas pessoas vão fundo? Quantas pessoas sentiram aquela coisa, o mundo não está mapeado, eu vou mapear esse mundo. Poxa, aquela montanha não foi explorada, eu vou até o pico daquela montanha. A gente admira os exploradores, olha que louco. Muitos de nós gostamos de ler livros, de ver essas coisas, e alguns de nós gostam de ser essas pessoas. Né? Mas parece que não é para qualquer um. A partir de um certo ponto, não é mais para qualquer um. Enquanto a sobrevivência está em jogo, todo mundo explora. Né? Explora, nem que se corre riscos, nem que seja correr risco de vida para continuar sobrevivendo. Mas o ir além, pelo bem comum, pelo bem da coletividade, um cartógrafo não pensa só nele. Claro que está o ego dele, ele adora no íntimo dele que aquele estreito se chame Estreito de Magalhães, porque eu descobri. Ele quer ser o primeiro. A guerra dos polos, por exemplo, é fascinante. Quem lê aquilo, quem chega primeiro, Hillary, é muito legal isso. O Everest, mas tem a ideia também por trás o benefício da humanidade. Olha, eu vou por todos nós vamos explorar isso. Expande isso para fora. Olha o cosmos, né? Quantos de nós vamos estudar astronomia, vão estudar essa coisa, vão colaborar de maneira mínima? Agora, de novo, chega um ponto que filtra, né? Filtra os meninos dos homens, ou as meninas das mulheres, para não chamar a gente de machistas, né? Exato. Porque, de novo, demanda investigação, demanda tempo, demanda energia, e demanda essa força
que nem todo mundo tem, que separa mesmo as pessoas, que é eu vou porque é importante para mim, que é importante para os outros, e é a diferença entre o insistir e o persistir. Quando a gente sabe que vale a pena e a coisa vai, a gente persiste. Impressionante. Mas é gozado, desculpa terminar, mas parece que lá dentro de nós está essa coisa, esse bicho explorador está lá dentro, e algumas coisas, a sociedade, as crenças, abafam, minimizam. A agricultura, de certa maneira, assentou a gente num canto, tá, legal, eu não preciso mais colher e coletar, mas eu preciso ficar 20 horas por dia trabalhando, colhendo, suando e tal, à mercê do tempo. Eu perco uma colheita hoje, eu passo fome amanhã. Isso também, a gente pode explorar um dia essa coisa, né? Como o assentamento diminui o risco da gente se mexer, mas nos trouxe essa preguiça, essa indolência. Boa, essa indolência e abafou um pouco esse espírito explorador e sobrou em menos pessoas. Eu acho que sim. A questão do conforto é um assunto também polêmico, que eu já tive com algumas pessoas em relação a isso, né? De que até que ponto o conforto ele é desejável, obviamente. Eu gosto de conforto. Quem que não gosta de conforto? Não tem quem não goste. Mas eu acho que existe uma armadilha muito grande aí de o conforto nos colocar numa zona realmente não exploratória da realidade, né? Então é um assunto, eu acho que é legal a gente explorar isso aí mais para frente em outro episódio. O conforto não é ruim. Quando ele cai, vou chutar agora, se ele cair na acomodação, sim. Aí ele passa a ser limitante e começa a engessar, né? Começa a atrofiar. Porque a exploração é do fora e de dentro. Mesmo uma coisa que a gente é assunto nosso recorrente, essa exploração interna. Quantos começam e param no começo? Param na metade do caminho. Quem é que vai fundo? De novo, para a vida em geral, quem é que vai fundo, no geral, em qualquer coisa? São sempre poucos. Mas acho que tem também muito dessa questão de... que isso me remeteu a um documentário que eu assisti faz um tempinho aí já, que é o The Creative Brain, lá do Netflix, né? Que é o cérebro criativo. Eu não sei se o título em português é o mesmo, mas como eu vejo em inglês lá, The Creative Brain. E é um neurocientista, que é um cara muito legal, que já deu algumas palestras no TED, e ele que apresenta esse documentário, cara. E para explorar realmente o que seria a criatividade, como é que o cérebro está envolvido com isso, etc. E tem um cara lá que dá um depoimento muito legal, que é um novelista americano, não vou lembrar o nome do cara, infelizmente, mas ele fala que justamente muitas pessoas têm essa ideia de que a criatividade é criar algo do nada, né? É 100% original, né? Uma pessoa criativa é que inventa do éter, né? Algo que ninguém pensou naquilo. E ele fala, não, eu assisto coisas que todo mundo já viu e eu não tenho medo disso, porque é a minha visão. E é isso que depois o apresentador fala, que por mais que o assunto, como o próprio Newton já falou, né? O seu xará aí, né? De que tipo assim, eu só sou o que sou porque eu fiquei sobre os ombros de gigantes, né? Então ele queria dizer, na verdade, isso, né? É você pegar o que já existe e com a sua visão, que é única, individual, única, você vai explorar aquilo lá, né? Então, você vai dar uma outra cor para aquilo, você vai dar a sua versão para aquilo, e é isso que dá o molho da coisa, né? Para você ser criativo e para você ter essa visão mais exploratória da realidade. Então, ele fala, eu não tenho medo de copiar, não, porque, assim, na verdade, não é copiar, é ter acesso às mesmas coisas que outras pessoas têm, mas a partir daí eu faço diferentes misturas, diferentes mesclas, né? Inclusive com o meu próprio filtro, né? Meus próprios filtros mentais, conscienciais, eles fazem parte desse molho, né? De que a sociedade avança a partir daí, né? Então, é isso que nos diferencia dos animais, né? Os animais ficam aí milhares de anos, né? Com os mesmos tipos de comportamento, e a coisa demora muito, né, para passar de geração em geração aquela nova habilidade para as gerações seguintes. E nós, seres humanos, não, estamos aí o tempo todo trocando, né, e a coisa é muito mais rápida, né? Então, eu acho que toda essa questão da exploração, seja ela espacial, seja ela interior, passa justamente por não ter esse medo de que, fulano já foi ao Everest, o que eu vou fazer lá? Não interessa. Ou já falaram sobre esse assunto no livro tal, eu não vou falar sobre isso. Já montaram a empresa para vender hambúrgueres desse estilo, né? Fast food. Por que eu vou perder meu tempo inventando uma empresa que faz a mesma coisa? Não.
o seu jeito, né? É a sua forma de encarar a realidade que vai dar a diferença, né? Que vai fazer com que essas coisas mudem. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que esse sistema de crenças, sistema de valores, ele é muito pesado para nós, no sentido de que, ó, não inventa roda, isso já existe, não perca o seu tempo com esse tipo de coisa, não explore isso, porque isso já foi inventado, já tem. Então, a gente vai definhando, é muita questão da criança, né, cara? Como nós crescemos, né? Começamos esse papo com esse tipo de assunto. Nós crescemos com esse tipo de sonho, né? De explorar o espaço e tal. E a criança não tem esses freios, não tem essas travas, né? Ela quer explorar a realidade porque é natural, né? É inato. Na medida que a gente vai ficando adulto, a gente vai podando tudo isso daí. Aí, ó, a realidade é só isso aqui, é essa caixinha aqui mesmo. Para que no meio do mato? Para tentar ter avistamento? Esquece, isso aí não existe, né? Então, é muito do nosso sistema de crenças também que vai estabelecer os limites até onde eu exploro, até onde eu fico, onde eu estou. Não, perfeita, análise perfeita. E aí que tá, eu acho que esses filtros, eles servem para separar as pessoas também. Algumas pessoas, elas, diante dessas limitações, diante dessa força social de esse condicionamento, se permitem ser abafadas. Outros não. Outros pensam, legal, o Everest já foi explorado, mas não pela torre, pela face oeste. Não por um cego. Não caminhando com uma perna só. Algumas pessoas, elas transcendem isso e vão. Na verdade, a ideia seria fazer cada vez versões melhores das coisas que já existem, né? Poxa, o Graham Bell já inventou o telefone, para que eu vou mexer? Não, podemos fazer versões melhores. Felizmente, muitos de nós, seres humanos, não dão bola para isso e vão e quebram a cara. Às vezes eles preparam a bola e põem no pênalti. O vizinho ou o concorrente vem e chuta no gol. Não importa. Todo mundo acaba ganhando. Cedo ou tarde, todos nós acabamos ganhando. Todos nós. Mesmo na miséria hoje, isso é o exemplo que eu tive no livro que eu escrevi. Mesmo na miséria hoje, na África, todo mundo tem um celular. E para evitar contas bancárias, todo mundo tem um aplicativozinho para fazer pagamento tipo PicPay. Todo mundo tem. Até eles se beneficiam disso. O modelo é o último da Apple? Não. É o modelo antigo. Mas eles têm acesso. Sim. Eles têm acesso. Eles estão antenados na economia digital da segunda década do século XXI. Também se beneficiam disso. Sim. O benefício ele é compartilhável, né? Por mais que exista toda aquela polêmica da discussão, que eu não sou maluco de entrar aqui agora, né? Que é das classes sociais, né? Que uns têm bastante, né? A maioria não tem quase nada, tal. Não vou entrar nessa questão. Mas a sociedade, o planeta como um todo, ele acaba sendo beneficiado indiretamente, né? Mesmo que demore para chegar a essa tecnologia ou essa inovação em determinado lugar. Mas voltando, a exploração é impressionante. Vou persistir nisso. Parece que o bicho está lá, que nos diferencia dos outros animais, de ir explorar, e no crescer, no processo de aculturação, no processo de viver em sociedade, várias ferramentas vão tentando abafar isso, seja como a maioria, não seja diferente, comporte-se como um grupo, e felizmente alguns não obedecem a isso e saem, e são os outliers. Só saem da curva e levam todo mundo adiante. Felizmente, são cada vez mais. A tecnologia está permitindo que essa turma, quando os baby boomers, quando na década de 70, 80, se poderia pensar que numa garagem, se fosse possível fazer. Quando Steve Jobs e aquela turma começou a fazer garagem, na garagem, grandes computadores, olha, hoje não precisa estar na garagem. Do quarto de casa, monta-se startups. Exatamente. Tá aí, né? Um grande exemplo. Tranquilo. Eu crio um e-mail gratuito, Hotmail, Gmail qualquer, crio minha empresa hoje, um microempreendedor individual, gasto R$50, R$60 por mês e consigo. E se eu encontrar uma solução para algum problema de uma grande empresa, eu estou feito. Se eu criar um aplicativo que eu venda por R$1, mas que que resolva um problema para as pessoas, estou feito. Esse sonho está aberto para todo mundo. Exatamente. E eu acho que tem muito também dessa ideia, inclusive na questão contatista também, cara, eu não vou explorar essa questão porque outros já vieram antes de mim explorar, né? O próprio Charlie, o Cisco. Então, assim, para que eu vou meter a besta de querer ver isso daí? Porque a história já foi contada, é isso daí. Não, né? A história foi contada pela visão deles, né? Eles que foram lá, eles que deram a cara a tapa
Eles que compraram essa briga, né? Mas você não. Então, assim, você pode contribuir, você pode explorar outras questões, você pode dar a sua versão dos fatos, né, cara? E isso é enriquecedor. O processo de contato, a história do processo de contato não está escrita, ela está sendo escrita por todas as pessoas diariamente. Uma das grandes falácias é achar que algumas pedras do mosaico são mais importantes do que as outras. Não. Sem todas as pedras não dá para ter uma ideia do mosaico, dá para ter uma ideia geral. As primeiras pedras não deram uma ideia de como é que era. Não deram ideia ilusória. Quem relê aquilo vê que não era aquilo. E hoje, mesmo hoje, falando do nosso grupo específico, que completou 47 anos agora, Cara, não muito limitado. Quem acha que tem todas as respostas resolvidas, eu parabenizo, mas eu tenho uma forte, não crença, mas certeza de que não temos ideia do tamanho dessa coisa, que vai muito além da gente. É que é difícil reconhecer. Puxa, mas depois de 47 anos, a gente não sabe muita coisa? Não. A gente acha que sabe. Minha opinião, respeito muito quem está cheio de certezas. Mas a realidade tem mostrado que não é bem assim. Quem se permite pesquisar o que está acontecendo hoje é louco. E só para uma coisa, diga lá, depois eu falo. Não, pode continuar aí, vai que depois aí. Para fechar um raciocínio, depois eu falo. Diga lá. Não, o que eu ia falar é que essa visão, essa maneira que você descreveu agora, me passa muita visão que é um pouco do Tom Campbell, né? Que é essa questão de que estamos saindo de um universo analógico e adentrando no universo digital, né? A questão que ele fala muito da qualidade da consciência, passa por aí, né? As primeiras impressões são impressões, os pixels são gigantes, né? Não tem muita resolução, é uma coisa esfumaçada, como as primeiras imagens de Marte, por exemplo, tal. À medida que a tecnologia foi avançando, né, as imagens foram ficando cada vez mais de uma qualidade cada vez mais refinada, né, a gente vai chegando a esse tipo de percepção mais próximo da verdade, que seria em relação a essa realidade batendo com a verdade. Eu acho que na vida inteira ela é assim, né? Passa por o que você falou também. Então, a gente participando dessa história também, nós vamos contribuindo para esse refinamento, né, para que a realidade fique cada vez mais digital e menos analógica. É isso que eu ia dizer. Não, e tem que expandir. Vamos pegar casos concretos. No começo. Existem objetos que aparecem nas práticas de campo chamados canépulas. São sondas. Elas são enviadas pelas naves. Necessariamente as naves estão perto ali para coordenar. Hoje, a gente tem drones. A gente sabe que cada vez mais a tecnologia tende a fazer com que a gente possa controlá-los cada vez mais longe. De novo, não é que a gente tem que fazer um paralelismo, mas ajuda. Já que a gente consegue, imagina o que eles não podem fazer. Exato. Eles podem criar naves gigantescas controlando com o joystick de onde eles estiverem? Podem, não precisam estar aqui. Exato. Essa coisa. Pelo menos se permitir dizer, talvez seja, né? Por isso que eu digo, a palavra final não está dada, porque nós estamos mostrando que a palavra final para nós está longe de ser dada. Cara, é incrível. E você entrou num assunto muito legal, que é, né, a questão das sondas agora chegando em Marte. A gente está a essa distância absurda, com essa tecnologia nossa, que para nós é o topo, né, da cadeia alimentar, digamos assim, né, o topo da fronteira tecnológica científica. Imagina o que esses caras de outros planetas podem fazer com essas tecnologias, né? Então, assim, nos monitorar a uma distância ainda maior, né, com um nível de interação como se estivesse presente. Eu já falei isso uma vez aqui, mas acho que não foi uma das que a gente não gravou. Mas isso eu me lembro de um amigo meu, um grande amigo meu, Rogério Cardoso Bulhões, que a gente se separou por causa dessa discussão. Ele um gênio, mas bem materialista, e quando surgiu esse assunto do contato que eu estava entrando em Holotel, a gente acabou se separando porque não soubemos conversar sobre o assunto. Mas ele me fez olhar uma coisa que eu nunca esqueci. Imagina, sei lá, você está no teu quarto aí, imagina que tem um cesto de lixo, imagina você brincando de basquete. Você pega uma bolinha e treinando jogado dentro de cesto. Claro que é aleatório, mas se você treinar muito, você consegue. Imagina o que é colocar uma sonda ao redor de um planeta. Imagina fazer ela pousar. Está tudo em movimento. Está a Terra em movimento, o Sol em movimento. E não é devagarinho. É num pau danado. E não é circular, é elíptico. Imagina fazer isso
a gente colocou isso num cometa em movimento. Olha o que é isso. Olha o que é isso. E se a gente consegue, imagina que os caras não fazem. Essência da matemática aplicada. Olha o que loucura que é isso, né? O que eu ia colocar, isso é demais. Isso o engenho humano. Sim. É sensacional, né? É o esforço de várias pessoas, é juntando a matemática com a física, tudo para fazer, ó, a gente consegue. E mais, nós não estamos lá no cometa que está em movimento, a gente consegue dizer as propriedades que ele tem, como é que ele é formado, indiretamente, por mecanismos que a gente cria aqui. Isso é demais, as pessoas não têm ideia da complexidade, da loucura que é isso. Envolve, né, cara? O que envolve o lançamento de um foguete, quantas pessoas estão participando, quantos profissionais ali dando o seu melhor para que aquilo ocorra, né, cara? Quantos acidentes aconteceram, quantas vidas foram perdidas? O empirismo é desde o Big Bang, né? Uma coisa que eu queria colocar, que foi bacana, que eu acho que também vai dar pano para a gente conversar, prática de campo, a última prática de campo que a gente teve lá em novembro do ano passado. Dezembro a gente foi? Novembro. Cara, em mensagens, comunicações, etc., aquelas coisas que vêm na hora, uma frase que veio lá para a gente lá especificamente. A gente, nós, pessoas, em prática de campo e com eles, podemos e devemos co-criar as experiências. Sim. Não é chegar lá e chegar, estou presente, onde é que estão as 3 piscadinhas? Não, é outra coisa. E durante décadas, as pessoas de ramo e de contato em geral, não todos, porque a gente pode um dia selecionar alguns grupos de contatos que saíram dessa curva. O Dr. Greer é um deles. Sim. Né? Sim. Mas durante décadas ficamos condicionados ao que o pessoal lá atrás começou a fazer. Olha, prática de campo é só isso, comunicação é só isso, confirmação é só isso, uma série de coisas é só isso. E não. É o terreno escorregadio? Por que foram dadas pautas fixas? Porque é muito fácil escorregar na maionese, beleza. Mas depois de um certo tempo, e sabendo de que a realidade sem a subjetividade não existe, ela é muito maior, nós temos que entrar nesse mundo e temos que encontrar mecanismos que sejam seguros para a gente poder trafegar. Nem que seja para dizer, potencialmente é possível, eu confirmo um dia se der, mas eu tenho que me abrir. Mas chega dessa ideia passiva de que eu vou lá e vou me preparar um cenário. Sim, exato. Os de nós, a gente tem que ousar, eu recebi isso lá atrás, temos que às vezes ousar, com responsabilidade, mas ousar, co-criando experiências. No momento que isso está internalizado, olha o leque de possibilidades que abre. Porque, inclusive, nessas circunstâncias, a questão que você mencionou da acomodação, ela também pode existir, né? Então, olha, eu estou acomodado nisso porque a gente sempre fez prática de campo dessa forma e a coisa sempre foi assim, então não tenho por que eu mudar ou explorar essa questão de outras formas, né? Por que eu vou correr esse risco, né, não querendo menosprezar o histórico, não, pelo amor de Deus, né? Acho que tudo que aconteceu antes de nós é muito respeitável e deve ser sempre lembrado e honrado, mas a fronteira desse negócio, ela não está definida. Na verdade, é apenas a nossa limitação mental / consciencial que coloca essas barreiras, porque, na verdade, não tem barreira alguma nisso daí. É compreensível ter âncoras para me segurar, para não me perder, porque é fácil se perder, e se perder, pira. Sim. Então, é compreensível, mas tem que lembrar sempre, a evolução, em todo sentido, não para. Por que o contato deveria parar? Exatamente. Não deveria parar, porque deveria ser sempre assim. Não. Quem ficou lá, e tem gente que ficou lá, e tudo bem, ficou lá, mas os ousados estão aí. Não só dentro de ramo, mas fora, fazendo experiências incríveis, extraordinárias, com coisas que não dá nem para conversar com essa turma. Tão extraordinário que é. E isso explicaria, assim, de uma forma muito, muito satisfatória, porque que a dinâmica do contato, falando só de ramo, para não querer adentrar em outros grupos, que nem conhecimento eu tenho, mas só dentro de ramo, por que a dinâmica do contato mudou tanto? Né? Porque faz muito sentido ter mudado, né? Não faz sentido ficar sempre igual, do mesmo jeito, com a mesma historinha, com o mesmo script. Não faria sentido algum. E continua mudando, tá mudando. E entre pessoas que se atrevem a co-criar, a fazer outras coisas, explorar outras áreas, mesmo porque é aquela história que eu digo sempre. Se fosse para ser um pacote, traz um cara e ele joga o evangelho. Né?
essa turma do nosso grupo específico, essa turma vem com 49 indivíduos, que já vem listados, separados por bloquinhos. Quem lê a Bíblia original, Apo, Ganímedes, Vênus, Sérpica Maior, já vem ali. Quer dizer que eles são de grupinhos? Não, quer dizer que eles têm alguma coisa por trás. Se eles estão organizados daquela maneira, tem alguma coisa por trás. Tem uma razão pelas quais Carlos Paz só teve contato com Apurianos e Sixto, só teve contato com gente de Ganímedes. Tem uma razão. A gente sabe qual é? Não, a gente elocubra, porque faz parte do nosso esquema. Mas não, a última linha está longe de ser escrita. E ainda está muito, para mim, ainda está muito antropomórfica. Já disse para você, a gente é muito filtra como eles devem ser assim, porque a gente é assim. E a gente tenta explorar o nosso futuro e tenta projetar o que é. Provavelmente é diferente. É diferente. Sim, mas eu acho... Não, e só para concluir, o terreno em que a gente pode chegar junto com eles é na parte consciencial. De novo, está além do físico, está além da navezinha, está além do mato. É no consciencial. Mas acho que, fechando aqui, que já deu 1 minuto, né, cara? Você matou a pau num termo aí que eu acho que vai ficar para a gente refletir, que é justamente se cocriar a realidade, né? Então, eu acho que isso vale justamente da gente para com o mundo, né? Da gente com a gente mesmo aqui no planeta, mas também entre nós e eles lá, né? Então, assim, como é que a gente participa, faz uma prática de campo em que todos acabam sendo corresponsáveis por aquele evento a acontecer ali, né? O quanto que você se doou e quanto eles se doaram para que aquilo gerasse alguma coisa cujo resultado tem que ser necessariamente diferente dos anteriores, porque senão não faria sentido algum, né? E dentro desse papo todo que a gente está levando aqui, a exploração espacial, obviamente, adentra nisso, né, cara? Tudo a ver. Porque, enfim, sem esse senso de coparticipação, cocriação, a gente fica onde está e não explora coisíssima nenhuma. O atrator, né? O grande atrator. Né? Mas é isso, Nilton. Mais 1 hora aí que passou voando. Foi bom. Mas foi bom, cara. E eu agradeço aí a sua participação mais uma vez. Continuamos aí na semana que vem, na próxima segunda. Peço para que as pessoas aí curtam o nosso canal e se inscrevam, né? Curtem o vídeo aí, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. E segunda-feira estamos com mais um episódio aí de Contatos Insólitos. Obrigadão, Nilton. Um abraço. Até mais. Grande abraço. Tchau. Tchau.